Olá, hoje nós vamos dar seguimento à aula de sistema endócrino e nós vamos ver então o controle endócrino do metabolismo energético. Ou seja, a gente vai estar falando de duas glândulas, o pâncreas endócrino e as adrenais. O metabolismo energético ele pode ser dividido em duas fases. A fase anabólica e a fase catabólica. A fase anabólica é aquela fase onde existe disponível substrato energético que vai ser então armazenado e destinado aos tecidos. É a fase de crescimento, é a fase de construção. E a fase catabólica, por sua vez, é aquela de quebra daquelas reservas energéticas. Nesse gráfico a gente mostra um dia, né? Então, um gráfico que mostra os diferentes momentos do dia, com as fases catabólicas em azul e as anabólicas em vermelho. Então, a fase catabólica mais longa do nosso dia é durante o sono, que é o período de maior extensão de jejum. Logo após a primeira refeição do café da manhã, a gente passa então para uma fase anabólica que vai devagarinho fazendo uma transição para uma nova fase catabólica até que vem uma outra refeição, aqui no caso o almoço, e assim vai, tá? Bom, o nosso organismo ele é capaz de estocar e armazenar energia em alguns tecidos de reserva energética. Os principais tecidos são o tecido hepático, ou seja, o fígado, que vai armazenar energia na forma principalmente de glicogênio, mas também acontece a armazenagem de energia na forma de proteínas e de lipídios no fígado. O tecido adiposo é um outro tecido de armazenagem ou armazenamento de energia na forma de tecido adiposo, né, de gordura, de triacilgliceróis. Esse tecido também é capaz de captar glicose para produzir essas reservas energéticas. E o terceiro tecido que eu mostro aqui para vocês é o tecido muscular. O tecido muscular armazena energia na forma de glicogênio e também na forma de proteínas, a partir da captação de aminoácidos. Bom, durante a fase anabólica, então, ela sempre ocorre, né, após a alimentação, o sistema digestório, então, vai degradar as estruturas, as moléculas maiores, né, e lançando na corrente sanguínea os substratos energéticos, né, então, os aminoácidos, os açúcares simples e os ácidos graxos. Essas moléculas elas vão então ser destinadas aos órgãos de reserva energética. No fígado vai acontecer então a captação de glicose e aminoácidos e de ácidos graxos e vai ocorrer então glicogênese, lipogênese e síntese de proteínas. O tecido adiposo capta triacilgliceróis e também glicose e vai produzir então as gorduras, né, que são armazenadas, e os músculos captam glicose para fazer a glicogênese e aminoácidos para síntese de proteína. Já na fase catabólica, né, quando há uma baixa na circulação, né, desses nutrientes, as reservas energéticas estocadas nesses órgãos vão ser quebrados, né? Então, no fígado, a gliconeogênese e a glicogenólise, no tecido adiposo, a lipólise, além de uma inibição de captação de mais glicose, e no tecido muscular, ocorre a glicogenólise e a mobilização de aminoácidos em algumas circunstâncias. Muito bem. Quais são os hormônios que regulam esse metabolismo energético, que fazem essas modificações, principalmente nesses órgãos de reserva energética, e também modulam, né, a distribuição de energia para as demais células do organismo? São, no pâncreas, os hormônios insulina e glucagon, e nas suprarrenais, né, ou adrenais, os hormônios adrenalina, ou as catecolaminas, e o cortisol. Durante a fase anabólica, o único hormônio circulante, né, desses que estão sendo listados aqui é a insulina, enquanto que na fase catabólica a gente tem glucagon, adrenalina e cortisol circulando.
Nós vamos começar falando então dos hormônios pancreáticos, né, que são insulina e glucagon. E aqui nessa figura eu mostro então um esquema, né, aqui está o pâncreas, a gente pegar um pedacinho dele, né, e observar como é que ele é constituído. A gente tem dois tipos de conjuntos de células diferentes, né? O pâncreas, que é o pâncreas exócrino, que é constituído de células acinares, como estão aqui em verde, é aquela região do pâncreas responsável pela produção das enzimas digestivas e com isso a constituição do suco pancreático, que vai ter um papel importante no processo de digestão. Já as células endócrinas, elas estão arranjadas na forma de ilhotas, que são as ilhotas de Langerhans, e que são constituídas de diferentes tipos celulares, né, que vão estar então produzindo os hormônios pancreáticos. Então é o pâncreas endócrino. Insulina e glucagon são produzidos respectivamente pelas células beta e as células alfa. Mas a gente também tem os hormônios somatostatina e o polipeptídeo pancreático também produzidos pelo pâncreas endócrino. Muito bem. Então na fase anabólica, após a alimentação, aumenta os níveis de substrato energético, glicose e aminoácidos na corrente sanguínea, e é esse aumento na glicemia que vai estimular o pâncreas a liberar insulina. Quem que é a insulina? A insulina é um hormônio de natureza proteica, constituído de duas cadeias ligadas por pontes de sulfeto, que foi descrita há 100 anos atrás, praticamente, em 1922, e que é secretada em resposta a esse fluxo aumentado de nutrientes. É produzido pelas células beta-pancreáticas, que correspondem a mais ou menos 60% das células presentes nas ilhotas de Langerhans. E elas normalmente estão localizadas na parte mais central das ilhotas. Bom, a insulina é um hormônio essencial para a vida e a sua ausência ela pode ser letal para o organismo. O que a insulina vai fazer? A insulina, então, na fase anabólica, vai estimular a captação de glicose e aminoácidos pelos tecidos de reserva energética, fazendo com que eles estoquem, então, em moléculas mais complexas, essa fonte de energia. Além disso, a insulina também estimula a captação de glicose e aminoácidos pelos demais tecidos, exceto o tecido nervoso central, né? O sistema nervoso central não depende da insulina para a captação de glicose. Muito bem, como eu disse, então, as células beta-pancreáticas, elas estão localizadas na porção mais central das ilhotas. Elas detectam essa variação nos substratos, né? Então, um aumento na glicemia, aumento na circulação de aminoácidos, que vai estimular, então, a liberação de insulina. Insulina vai agir nesses órgãos de reserva energética, fazendo com que esses substratos sejam captados e gerem moléculas mais complexas, além de agir nos tecidos, também aumentando a captação de glicose. Uma vez que as concentrações desses substratos energéticos, glicose, aminoácidos, caem na circulação, cessa o estímulo para a liberação de insulina, ou seja, a gente tem aqui um processo de feedback negativo. Essa figura é uma figura de imunohistoquímica, né, com marcação para insulina. Aqui é uma célula beta não estimulada. Notem que a marcação aqui, ela dá essa coloração avermelhada. Notem que mesmo numa célula não estimulada, né, pelo aumento nos níveis de glicemia, né, ela não foi estimulada, a gente ainda tem uma quantidade de insulina sendo produzida, ou seja, há sempre uma concentração de insulina basal circulando. Uma vez que essas ilhotas elas são estimuladas por um aumento na glicemia, a atividade das células beta-pancreáticas aumenta muito e, com isso, a produção e secreção de insulina também. Muito bem. Como é que se dá, né, então, esse mecanismo de reconhecer o aumento na glicose plasmática para que a insulina seja liberada pelas células beta? Bom, as células beta-pancreáticas, elas possuem um transportador de glicose, que é o GLUT2, que vai então reconhecer essas moléculas de glicose na corrente sanguínea e vai transportar essa glicose para o interior da célula. Essa glicose ela é transformada em glicose 6-fosfato, em piruvato e em outros produtos, né?
Isso vai culminar com um aumento nas concentrações de ATP citosólicas. Esse aumento no ATP nessas células vai fazer com que um tipo de canal iônico presente na membrana plasmática dessas células, que é um canal que transporta potássio e que é ativado por ATP, seja fechado. Então, um aumento no nível de ATP fecha esse canal de potássio. Com isso, essa membrana despolariza. E essa despolarização faz com que canais de cálcio, também presentes nessa membrana, se abram. Entra cálcio na célula e, com isso, aumentam as concentrações de cálcio intracelular. Esse aumento na concentração de cálcio intracelular é o que vai fazer com que os grânulos que acumulam insulina nessa célula migrem em direção à membrana plasmática e que possam, então, liberar insulina na corrente sanguínea. Então, tem glicose, se liga no transportador, entra na célula, aumenta os níveis de ATP, isso faz com que ocorra o aumento nas concentrações de cálcio intracelulares, que faz com que ocorra essa exocitose dos grânulos de insulina e a insulina então vá para a corrente sanguínea. Muito bem, e a insulina na corrente sanguínea vai estimular essa captação, né, de substratos e o metabolismo e a armazenagem desses substratos nos tecidos-alvo, assim como aumentar a captação de glicose pelos todos os demais tecidos, novamente, exceto o sistema nervoso central. Isso vai fazer com que caiam as concentrações de insulina e aminoácidos na corrente sanguínea e aí tem um feedback negativo para a liberação de insulina. Aqui a gente tem a molécula da insulina mostrando as duas cadeias, né, aqui em azul e em verde, lembrando que elas são ligadas por pontes de sulfeto. E nesse gráfico aqui a gente mostra os padrões, né, de variação na secreção de insulina pancreática, que é esse eixo Y aqui, frente a variações na concentração de glicose e plasmáticos, né? Então, durante o jejum noturno, ou seja, durante a noite, o sono, as concentrações de glicose variam de 60 a 110 miligramas por decilitro. E aí, nessas concentrações, a gente tem uma concentração de insulina plasmática basal. Após a refeição, né, os níveis de insulina, né, de glicemia, perdão, plasmáticos vão de 110 a 180 miligramas de insulina por decilitro, e isso estimula a liberação de glicose, isso estimula a liberação de insulina pelo pâncreas. Então, é o que a gente vê aqui nessa curva, esse pico de insulina. Essas concentrações de insulina elevados é que vão diminuir os níveis de glicose plasmáticos, porque glicose então vai estar sendo captada pelos tecidos e pelos órgãos de reserva energética. E essa queda na glicemia é a que produz a queda nas concentrações circulantes de insulina. E aí a gente tem essa etapa, né, que é a etapa pós-prandial. Se é mantido um período, né, de um jejum, né, então ausência de alimentação, né, mais prolongado, essas concentrações, né, de insulina plasmática podem diminuir além, né, ou diminuir para valores inferiores aos níveis basais, né? Isso vai levar a um quadro de hipoglicemia que pode induzir o coma, inclusive, né, se for mantido. Muito bem. Então, a insulina, ela vai estimular a captação, né, do substrato energético e, com isso, produzir esse estoque de energia, estimular a produção do estoque de energia nos tecidos-alvo, assim como também estimular a utilização de glicose por todos os tecidos, né? Então, a insulina, ela facilita essa armazenagem de substratos, ao mesmo tempo que inibe a sua liberação. Então, o que está armazenado permanece armazenado, tá? E atua principalmente, como eu já falei, no fígado, nos músculos, no tecido adiposo, e aqui está novamente o quadrinho mostrando. Muito bem. Como é que a insulina age nas células, né? Para desencadear, então, esse mecanismo de captação da glicose. Bom, a insulina, como é um hormônio de natureza proteica, vai agir num receptor de membrana plasmática próprio para a insulina. A partir do momento
da formação desse complexo a ativação de uma tirosina quinase, que vai desencadear uma cascata de eventos de fosforilação de proteínas. E entre elas, né, também aquelas que vão estar estimulando a via, né, que ativa esse transportador de glicose. E com isso, esse transportador de glicose é ativado e com isso a glicose entra na célula. Tá? Bom, como eu disse, né, a insulina é um hormônio essencial, né, quando ocorre algum distúrbio na sua produção ou até mesmo a falta de produção, a gente tem um quadro, né, conhecido como diabetes. Há 4 tipos de diabetes, a gente vai falar mais profundamente desses quadros e explicar um pouco melhor, né, esses quadros de diabetes na disciplina de farmacologia, mas 2 são os mais conhecidos e, né, mais frequentes. A diabetes do tipo 1, que é a diabetes que é considerada dependente de insulina, ela corresponde a 30% dos casos, né? É necessária, então, a injeção diária de insulina. E a do tipo 2, que não é dependente de insulina e que pode ser, muitas vezes, controlada com a dieta. Qualquer que seja o tipo de diabetes, isso vai levar um quadro de hiperglicemia, porque a insulina é que vai fazer com que a glicose seja captada. Então, na sua deficiência, a glicose permanece na corrente sanguínea, elevando essas concentrações. Isso vai levar a uma diurese, né? Então, uma produção de urina maior e um maior volume urinário. Isso vai levar o indivíduo a sentir sede. Normalmente, quando o indivíduo vai ao clínico, essa é uma das principais queixas e que é o indício para o clínico desconfiar, né, que essa pessoa ela pode ter algum estado de hiperglicemia e, quem sabe, até diabetes. E essa perda de água urinária, ela pode levar à desidratação. Além disso, perda de peso, às vezes insônia e, se for severa, pode induzir o coma e até o óbito. Muito bem, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, né, para ilustrar um pouco mais, falar um pouquinho mais sobre a diabetes e esse envolvimento, né, da insulina nessa patologia.
cenas dos próximos capítulos, vocês vão ver na farmacologia. Muito bem, dando sequência, agora a gente vai falar dos hormônios que regulam a fase catabólica, glucagon e os hormônios da adrenal. Então, a fase catabólica, ela ocorre em situações de jejum, né? Como eu mostrei naquele gráfico inicialmente, né? Os níveis de glicose e de aminoácidos caem na corrente sanguínea, isso estimula o pâncreas a liberar glucagon. Fase catabólica, né, além do jejum, também é caracterizado, né, no período de sono, no exercício físico, em situações de estresse, que vão então estimular agora as suprarrenais ou adrenais, né? É sinônimo, né? Já que em mamíferos as adrenais elas estão localizadas sobre os rins, por isso elas recebem essa denominação suprarrenais. E esse estímulo então faz com que as suprarrenais liberem cortisol e adrenalina. A gente vai começar falando do glucagon, né? Então, ele é produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans. Aqui a gente tem também uma preparação imunohistoquímica com marcação para glucagon, também uma marcação avermelhada. Nas concentrações baixas de glicose no sangue, a gente tem as células alfa aqui, né, que não estão marcadas, né? E aí, com essa queda de glicose, há aumento da secreção e produção de glucagon. Então, as células estavam anteriormente assim, e com a queda na glicose, elas começam a produzir, sintetizar e liberar glucagon na corrente sanguínea. E o que faz o glucagon? Tem uma função antagônica à insulina. O glucagon, ele vai estimular a mobilização da reserva energética, ou seja, todo aquele estoque, né, energético no tecido hepático e no tecido adiposo, ele vai ser quebrado, né, e para liberar então glicose, ácidos graxos, né, na corrente sanguínea. No músculo ocorre a proteólise, né, a quebra de proteínas e liberação de aminoácidos exclusivamente na falta de insulina, ou seja, quando a concentração de insulina cai para valores inferiores àqueles níveis basais. Se não, ou seja, só em jejum prolongado, senão não tem quebra de proteína. É um tecido mais nobre, então a gente prefere usar, né? O organismo prefere utilizar os estoques de energia na forma de glicose e lipídios. Muito bem, então há, né, essa regulação no controle dos níveis de glicose pela insulina e o glucagon. Quando a gente tem concentrações de glicose elevadas, o pâncreas é estimulado a liberação de insulina. Insulina faz com que a glicose seja captada pelos tecidos, né? Isso vai abaixar as concentrações de glicose. Concentrações de glicose diminuídas estimula agora as células alfa-pancreáticas a liberarem glucagon, e aí a gente fica nesse circuito, né? Ora glucagon, ora insulina na corrente sanguínea, dependendo dos níveis de glicemia, ou seja, dos níveis de glicose, ou seja, da nossa glicemia. E aqui um quadro resumo mostrando então a regulação, né, na glicemia pela insulina na linha superior e pelo glucagon na inferior nos três principais tecidos de reserva energética, né? Tudo isso já foi mostrado em outras figuras, é só um resumão para vocês observarem um pouco mais esses mecanismos. Muito bem. A fase catabólica também é caracterizada naquelas situações de atividade física aumentada, em que o consumo de energia fica aumentado e aí tem mais necessidade, né, de energia nos tecidos, e no estresse. E aí os estímulos são normalmente chegam às suprarrenais e são então que vão causar então a liberação de cortisol e adrenalina. Então, há digamos, um intercâmbio, né? Na verdade, há uma
o tempo inteiro a gente está entre uma situação e a outra, né? Entre aquela situação onde tem nutrientes, né, circulando e insulina está elevado, ou quando está diminuído, aí a gente tem glucagon e catecolaminas, tá? Então tem essas duas funções antagônicas aqui e novamente os 3 hormônios envolvidos. Então vamos começar a falar então agora do cortisol e das catecolaminas, né, envolvidas no controle do metabolismo energético. A adrenal, como eu disse, ela é estimulada no jejum, no estresse, no sono, no exercício físico, e isso vai culminar na liberação dos hormônios cortisol e das catecolaminas. O estresse é caracterizado, então, por qualquer evento, seja real ou imaginário, que pode colocar em risco a estabilidade do indivíduo, do organismo, exigindo, então, desse organismo uma resposta rápida para se distanciar desse perigo, né? Para sair dessa situação de risco iminente. Aqui a gente tem, então, as suprarrenais, né, ou adrenais. Se a gente pegar um pedacinho dela aqui e ampliar, né, a gente vai ter uma aparência igual a esse esquema, em que nós temos uma porção mais externa, que é denominada de córtex, e uma porção mais interna, que é denominada de medula. Então, a gente tem a córtex da adrenal e a medula da adrenal. Se a gente pegar uma fatia, né, aqui da adrenal e ampliar, nós vamos observar que a córtex, ela é subdividida em 3 camadas ou 3 zonas. A zona mais externa é a zona glomerulosa, a zona intermediária é a zona fasciculata e essa zona mais interna é a zona reticulares. E aqui embaixo, né, a porção medular. Cada uma dessas regiões, medula, e as 3 zonas da córtex produz um tipo ou uma família de hormônios diferentes. Córtex e medula têm origens embrionárias distintas e por isso os tecidos são completamente diferentes. E por isso os produtos da córtex e da medula também são muito diferentes. A córtex se origina do mesoderma e a medula se origina do neuroectoderma e é por isso que é a medula que produz os neurohormônios, que são as catecolaminas. Bom, como eu disse, a córtex é dividida em 3 zonas, glomerular, fasciculata e reticular, e cada uma delas é responsável por uma família de hormônios da adrenocórtex. A glomerular pelos hormônios que são considerados os mineralocorticoides, né? Que são aqueles hormônios que têm origem no cortisol, então são hormônios de natureza esteroídica, que vão regular os níveis de minerais, por isso mineralocorticoides. E o principal deles é a aldosterona. Já a zona fasciculata vai produzir os glicocorticoides, ou seja, aqueles hormônios que têm a origem também no colesterol, né? E que vão controlar os níveis de glicose, entre eles o cortisol. E na zona reticular a gente tem os hormônios que são semelhantes aos hormônios sexuais, né? Entre eles os androgênios, e aqui tem um exemplo do DHEA que eu vou falar mais lá na frente. Bom, essa figurinha então ela mostra que cada uma dessas zonas, zona glomerulosa, zona fasciculata e zona reticular, vai ter uma via enzimática diferente que vai culminar com hormônios diferentes, né? A origem é sempre o colesterol, então o colesterol ele é captado, né, na córtex da adrenal e na zona glomerulosa vai dar origem à pregnenolona. Essa pregnenolona ela entra numa via enzimática na zona glomerulosa, dando origem à aldosterona. Bom, e ao mesmo tempo, a pregnenolona e a progesterona, que é o segundo passo, né, dessa via enzimática aqui na zona glomerulosa, eles migram para a zona fasciculata. E aqui, por uma outra via enzimática, vão dar origem a cortisol e cortisona. Bom, esses
hormônios aqui produzidos a partir, né, daqueles que vieram da glomerulosa, que é a hidroxipregnonolona e a hidroxiprogesterona, migram para a zona reticular e na zona reticular entra numa outra via enzimática, dando origem aos andrógenos e também aos estrógenos. Então, a gente tem aqui a androstenediona e a testosterona, a estrona e o estradiol. Muito bem. Ou seja, cada zona tem um conjunto de enzimas diferentes que vai culminar, então, com a produção de corticoides distintos. Ok. Bom, como é que o cortisol, a adrenalina, né, que é produzida pela medula, vão participar na modulação, na verdade, da regulação do metabolismo energético e também na modulação do estresse, né? Com relação ao estresse, a gente tem dois eventos distintos, né? Que são o estresse agudo, de curto prazo e de curta duração, e o estresse prolongado, ou estresse crônico. O estresse de curta duração é aquele em que a ativação de regiões hipotalâmicas que vão ativar o sistema nervoso autônomo simpático e que vai inervar a medula da adrenal, fazendo com que ela libere as catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, e desencadeie, então, né? Elas são liberadas na corrente sanguínea e vão desencadear uma resposta sistêmica, né? Que é a resposta de estresse de curta duração. As catecolaminas, então, né, corrente sanguínea, vão desencadear essas respostas conhecidas como respostas de estresse agudo ou de curta duração, que são aumento na frequência cardíaca, aumento na pressão arterial, a quebra daquele substrato energético, né, que está nos órgãos de reserva energética para liberação de glicose na corrente sanguínea, então quebra de glicogênio para glicose, né? Além de outras reações, como dilatação dos brônquios, a mudança nos padrões de distribuição do fluxo sanguíneo para levar uma maior quantidade de sangue para aqueles órgãos vitais, para aquela resposta de estresse, né? E também um aumento na taxa metabólica. Muito bem. Já com uma resposta crônica, né, um estresse prolongado, também a ativação hipotalâmica, e nesse caso o hipotálamo estimula a adenohipófise. A adenohipófise produz um hormônio que é o ACTH, da sigla, o hormônio adrenocorticotrófico, ou seja, ele vai estimular a córtex da adrenal. O ACTH vai para a corrente sanguínea, age na córtex da suprarrenal, estimulando a liberação de dois grupos de hormônios, os mineralocorticoides, então a aldosterona, e os glucocorticoides, o cortisol. A aldosterona, nessa resposta de um estresse prolongado, vai produzir um aumento na retenção de sódio e de água pelo organismo que contribuem para a elevação da pressão arterial. Enquanto que o cortisol, né, os glucocorticoides, vai então fazer com que proteínas e gorduras também sejam quebrados para gerar a glicose necessária para manter essa resposta ao estresse prolongado. Além disso, aumentam os níveis de glicose no sangue e há uma queda na resposta imunitária. Muito bem. Esse gráfico, ele mostra as variações ao longo de um dia, então aqui é um dia de 24 horas, nos níveis de ACTH e, consequentemente, também nos níveis de cortisol. Nós temos dois grandes picos de ACTH que vão produzir picos de cortisol ao longo do dia. Um deles, ele acontece por volta das 3 horas da madrugada, mais ou menos. Então, no meio da noite, né, da madrugada. Há um pico do ACTH que vai produzir um pico do cortisol. Muito bem.
essa resposta ela é importante para fornecer ao indivíduo um pouco de energia durante aquele sono, durante aquele jejum prolongado, tá? Algumas pessoas são mais sensíveis a esses níveis aumentados de cortisol e despertam às 3 da madrugada. Agora você já sabe por quê, se você é um deles, né? Muito bem, o outro pico importante é aquele que precede a hora de acordar, normalmente meia hora antes do horário em que você normalmente acorda. Isso é regulado pelo relógio biológico, né? Assim como esse pico da madrugada. Então, aumento do ACTH que vai produzir um aumento no cortisol. E isso é importante para quê? Para te dar a energia necessária para você sair da cama, né? E começar seu dia. Até que você possa fazer a sua primeira refeição e aí ter, né, os nutrientes necessários para você manter as atividades, tá? Então, existe um ritmo circadiano, que é diário, na secreção de ACTH e, consequentemente, também de cortisol. Bom, o cortisol, ele é, então, o hormônio que vai ser liberado, né, nessas situações, né, de queda na glicemia, né, mais prolongada, produzindo esse catabolismo, né, essa resposta da fase catabólica, levando ao catabolismo proteico, glicogênese, aumenta, né, a exportação de aminoácidos pelas células extrahepáticas, aumenta os níveis plasmáticos de proteína, induz síntese proteica no fígado, né, e inibe a síntese proteica nas células que não são as células hepáticas, tá? Muito bem. Bom, ainda na adrenal, agora a gente vai para a medula, né? A gente já falou da córtex, quando a gente falar da medula. A medula vai produzir os hormônios que são as catecolaminas. Muito bem, então a gente está falando da liberação das catecolaminas pela medula da adrenal, né? Essas catecolaminas, elas são sintetizadas a partir da L-tirosina, que por meio da estimulação simpática, que é aquela alça de estresse, né, agudo, né, ou de curta duração, ou a CTH, que é a de longa duração, vai converter para L-dopa. A L-dopa é convertida para dopamina, e aí tem mais, né, um reforço, né, na síntese de catecolaminas a partir de dopamina com estimulação simpática e a CTH, dando origem à noradrenalina e depois a adrenalina a partir da liberação de cortisol pela córtex da adrenal. Então, a gente tem noradrenalina, se não tiver liberação de cortisol, e depois a conversão de noradrenalina a adrenalina, se tiver também liberação do cortisol pela córtex da adrenal. Então, o estresse ele vai ativar o hipotálamo, né, que vai estimular, ora, os neurônios simpáticos, se é um estresse de alça curta, né, de estresse agudo, né, ou os neurônios liberadores do hormônio hipotalâmico que estimula a adenohipófise, se é um estresse de longa duração. E os neurônios simpáticos vão estimular, né, a síntese de catecolaminas pela medula, né? Lembrando que essa via ativada pelo ACTH também estimula a adrenal, liberando as catecolaminas pela adrenal, e ambos atuam na córtex, elevando os níveis de cortisol. Muito bem, então o sistema nervoso simpático estimula a suprarrenal a liberar as catecolaminas. Ok. Bom, a resposta ao estresse, então, ela é mediada pelo sistema nervoso autônomo simpático e também pelos hormônios da medula da adrenal. E a medula da adrenal, ela é também estimulada pelos nervos do sistema nervoso simpático. 80% libera adrenalina e 20% noradrenalina, que vão para a corrente sanguínea desencadear aquelas respostas que eu mencionei anteriormente. As catecolaminas liberadas pela medula adrenal vão desencadear respostas similares à estimulação simpática, no entanto, com uma duração de 5 a 10 vezes mais, né? Então, qual que é a grande importância, né, o valor da ativação da medula adrenal? Quando a gente tem somente o sistema nervoso simpático sendo estimulado, a gente tem uma resposta imediata, mas de curta duração.
e ela só é desencadeada naqueles tecidos que recebem inervação simpática. Já a ativação da medula adrenal, além dela ser mais prolongada, uma vez que as catecolaminas vão para a corrente sanguínea, elas vão atingir todos os órgãos, incluindo aqueles que não têm inervação simpática. E esse é o valor da ativação da medula adrenal, né? E a importância, né, desse duplo mecanismo para a sobrevivência, já que, novamente, essas respostas são respostas de proteção, né, do indivíduo frente a situações potencialmente arriscadas. Bom, a estimulação maciça do simpático, então, vai não só desencadear essa pronta resposta ao estresse, curta e de curta duração, mas ativando a medula também estende, né, esse mecanismo, uma vez que leva à participação também das catecolaminas da adrenal. Então, esse fenômeno, chamado fenômeno de descarga em massa, né? Ela envolve a ativação do hipotálamo, normalmente respostas que são induzidas por medo, susto, dor intensa, e também uma resposta ao estresse ou à situação de alarme. O que é essa resposta de alarme? Como o nome diz, né? É um risco iminente. O indivíduo, ele se dá conta de um risco iminente, rapidamente estimula o hipotálamo, que leva a essas respostas do alarme, né? De maneira que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a disponibilidade de substrato energético, aumenta a pressão arterial e aumenta a atividade muscular. E aí, com isso, né, aumenta essa capacidade do organismo de desempenhar essa resposta muscular vigorosa para escapar dessa situação de risco de alarme. Muito bem, então um resumo aqui, né, dessas respostas ao estresse, tanto via neurônios simpáticos quanto também estimulação da adeno-hipófise, culminando com a produção de adrenalina e cortisol, ambos vão mobilizar e distribuir essa reserva energética, né, e aumentar a atividade cardiovascular. Lembrando que a adrenalina vai também, né, inibir a função visceral, a gente vai ver mais lá para frente, mas parte disso você já viu com massa em sistema nervoso autônomo, e o cortisol, ele inibe a resposta inflamatória e a resposta imune. Bom, o outro hormônio que é liberado, né, pela córtex da adrenal, além do cortisol, é a aldosterona. A aldosterona, como eu disse, vai ter um papel importante em manter sódio e água no organismo, né, e isso contribui para a elevação da pressão arterial. Esse mecanismo em detalhes a gente vai ver mais lá na frente quando a gente estudar sistema excretor. Muito bem. O outro hormônio, outro grupo, né, família de hormônios da córtex da adrenal, são os hormônios de natureza também cortical, né, corticoide, que são da família dos hormônios similares aos hormônios sexuais, né? Então aqui a gente tem a origem também é colesterol, vai dar origem à pregnenolona, lembra que ela vai para outra zona, dando origem à progesterona e em seguida cortisol, e vai para outra zona, que é a zona mais interna, fazendo fronteira já com a medula, desviando da progesterona para as androstedionas e DHEA também, que vão gerar estradiol, estriol, progestinas, testosterona, enfim, todos os hormônios semelhantes aos hormônios sexuais, tá? Muito bem. Quando a gente tem essa resposta do estresse crônico, e essa resposta sendo mantida por um tempo prolongado, o que vai acontecer? Esses produtos da síntese aqui nas zonas mais externas da córtex vão desviar para as regiões, para as cadeia enzimática que vai culminar com a produção de cortisol. Com isso, diminui a síntese desses hormônios da zona mais interna, que são os hormônios semelhantes aos hormônios sexuais, entre eles o DHEA. Então, essa figurinha mostra esse balanço, né? Quanto maior a concentração de cortisol, menor vai ser a concentração de DHEA. E qual que é o resultado disso, né? O DHEA,
ele estimula, né, um fator semelhante à insulina, e estimula também vários outros hormônios que estão relacionados diretamente com a sensação de bem-estar, com a vitalidade dos epitélios, inclusive da pele, da atividade sexual, da tolerância à glicose e também na densidade óssea. Falta de DHEA vai comprometer isso tudo, comprometendo então o bem-estar, comprometendo a libido, comprometendo a tolerância à glicose e inclusive reduzindo a incorporação e a densidade óssea. DHEA está relacionado a várias atividades que trazem bem-estar para o organismo. Então, o estresse contínuo, né, prolongado, as concentrações elevadas de cortisol reduzem os níveis de DHEA e, com isso, reduzem essa sensação de bem-estar pelo organismo. Então, sintomas e sinais do estresse são depressão, irritabilidade, hipoglicemia, cognição diminuída, problemas digestivos, dores musculares, alergia. Há uma queda no sistema resposta imunitária, então as defesas estão baixas, vertigens, fadiga, dor de cabeça, ansiedade, ou seja, são vários os sintomas do estresse. Que a gente tem os sintomas físicos, né, que eu acabei de mencionar, há vários sintomas emocionais, como perda de confiança, mais ansiedade, irritação, depressão, apatia, medo. Também respostas, né, na mente, né, e na cognição, né, então raciocínio confuso, pesadelo, indecisão, negatividade, e nos comportamentos, né, pessoas, né, com os níveis de estresse elevados tendem a ter menos apetite, tá, com menos motivação, desinteresse sexual, acabam indo mais, né, para algumas bengalas, digamos assim, né, para baixar esses níveis de estresse, como alcoolismo, fumo, etc. Tá? Bom, como reduzir os níveis de estresse crônico? Isso é fundamental fazer. Existem vários estudos que mostram que atividade física, fazer uma atividade física prazerosa é fundamental na regulação e na diminuição desses níveis de estresse crônico. Círculo de amizades, né? Ter companhia, fazer atividades de lazer também, né? Meditação, né? Meditação, ter atividades de consciência na respiração, consciência no momento presente, são atividades redutoras de estresse. Além de também, né, muitas das vezes a gente precisa de ajuda, né, e não há nenhum problema em precisar de ajuda, né, um acompanhamento profissional que vai também auxiliar a regular esses níveis de estresse e abaixar esses níveis de estresse no organismo. Bom, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu penso que esse assunto é um assunto muito importante, né? Vocês me perguntaram na primeira aula, né, quais são as respostas que são induzidas no estresse no organismo. Eu tenho visto, né, que os níveis de ansiedade e estresse têm aumentado na vida acadêmica, então é muito importante a gente cuidar disso. Cuidem-se.